Oi, tudo bem? Está se aproximando a entrega do primeiro FD Contribuições do ano de 2022. Será que o layout mudou? O que precisa ser preparado no Proteus? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Vamos lá? As informações das notas lançadas em janeiro de 2022, você tem até o 10º dia útil do mês de março para poder fazer o envio do FD Contribuições delas, certo? O 10º dia útil esse ano vai cair mais ou menos entre o dia 14 e o dia 15 de março, vai depender aí da data do feriado do carnaval. Confirma essa data exata direitinho com o teu contador, combinado? Mas a pergunta que não quer calar é o layout. Mudou ou não mudou? Não, o layout não mudou. Ele permanece o mesmo, 006. Inclusive, eu fiz um teste, gerei, né, para ter certeza, ó, relativo a janeiro de 2022, com o layout 006 e foi aceito tranquilamente, sem críticas pelo PVA, certo? Então, o que é que mudou no FD Contribuições 2022? Então, na verdade, foi aquela questão que foi decidida pelo STF da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, em meados de setembro do ano passado, foi oficializada essa decisão, né? Várias empresas já tinham entrado na justiça e já tinham ganho essa causa, e o Supremo Tribunal oficializou para todas as empresas. Se você não fez essas modificações, ainda dá tempo de fazer. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu trouxe aqui um print, né, da legislação do recurso extraordinário, né, onde o Supremo julgou favorável, legal, a questão da exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. E isso abre precedente para as empresas conseguirem restituir, né, benefícios da parte dos créditos de PIS e de COFINS. Agora, o que você vai precisar fazer no Proteus? Então, como de costume, a gente aqui embaixo do vídeo deixa um link com o material de apoio que vai te ajudar nessa missão. É só informar teu e-mail e clicar em enviar. Então, vamos lá. É obrigatório atualizar o Proteus? Não, obrigatório não é, porque o layout permanece o mesmo. Agora, ele é extremamente desejável. Por quê? Então, eu vou trazer aqui vários motivos para mostrar a importância de você fazer a atualização, para poder você usufruir de todas as melhorias de performance feita pela TOTVS ao longo desse ano. Então, gerar o FD Contribuições não é um processo rápido no Proteus, né? Tinha bastante lentidão e a TOTVS trabalhou muito para melhorar a performance de geração do FD Contribuições. Eu trouxe aqui alguns dos issues, né, que fazem parte desse pacote de expedição contínua do fiscal, e dentre eles você vê que tem vários com melhoria de performance, ó, melhoria de performance, performance na apuração. Então, com certeza, você vai ter um bom ganho. Além disso, são corrigidos vários bugs pontuais, né, de acordo com a tua necessidade, pode se adequar ou não à tua empresa também. Como, por exemplo, eu trouxe logo esse primeiro aqui, que fala justamente sobre o valor de exclusão do ICMS destacado da base de PIS e COFINS. Você observa que, como ele estava saindo em 2 campos, né? Mas que o correto era ele sair apenas no campo 15. Então, isso foi corrigido, mas nada impede de você alterar manualmente, por exemplo, lá no validador. Por isso que eu acredito que o ideal é que você atualize. Se você tiver alguma limitação quanto à atualização, tudo bem gerar sem atualizar, não vai ter crítica lá no validador quanto à versão, já que não mudou o layout, certo? Mas, tendo condições de atualizar, tudo tranquilo, atualize. Até porque as atualizações da TOTVS evoluíram bastante e tem dado bem menos dor de cabeça, certo? Então, o que você vai precisar fazer para atualizar? Você vai precisar atualizar o pacote de expedição contínua do fiscal. Então, faça o backup completo, porque você vai ter que rodar um compatibilizador de base, certo? Aplica o PET de expedição contínua do fiscal, atualiza System Load e roda em seguida o PD de STR. Eu trouxe aqui um print para vocês de como fica a tela do pacote, né, do PD de STR que você vai aplicar até a finalização com sucesso. Então, feito isso, você já vai poder usufruir
de todas as melhorias que a TOTUS fez para a geração desse arquivo fiscal, certo? E o que mais vai precisar ser feito? Então, quanto a essa questão da exclusão do ICMS da base, existe uma parametrização a ser feita. Como ela aconteceu já em setembro do ano passado, provavelmente você já fez. Se você ainda não fez, dá tempo de fazer. A gente vai mostrar aqui qual é a parametrização, certo? Então, existem dois parâmetros que controlam isso: o DED-BPIS e o DED-PCOFIS. Vocês estão vendo aí na tela. E ele tem também a opção de colocar o conteúdo como S, que nesse caso ele vai deduzir tanto o ICMS próprio quanto o IPI. Então, confirma com o teu contador qual é a opção mais correta para a tua empresa, certo? Eu trouxe aqui um print de um deles para mostrar para vocês como deve ser o preenchimento, para que você faça isso com tranquilidade na tua base de dados, ok? Alterado esses parâmetros, conforme o teu contador orientar, outro ponto precisa ser verificado: o cadastro de fornecedores. Por quê? Então, conforme algumas empresas iam ganhando isso na justiça, elas iam modificando suas notas. E nem todas as empresas mudaram isso ao mesmo tempo. Então, isso vai variar de cada fornecedor. Às vezes, tem um fornecedor que já desconta o ICMS da base e tem outros que ainda não. Então, você vai ter que verificar como está aquela nota, certo? Para que você informe lá no cadastro do fornecedor, nesse campo aqui, ó, DED, PIS, COFINS, vai estar na aba Fiscais, vai estar aqui esse campo. Esse aqui, por exemplo, está preenchido como 2, que vai deduzir tanto o ICMS como o IPI. Eu trouxe aqui um exemplo de uma nota lançada. Observe que a base é 1.000, dá R$ 180 de ICMS, com a base 1.000, o IPI dá R$ 100, e a base de PIS, você observa que ele já abateu os 280 do 1.000, e o PIS só tributou em cima de 720, certo? Essa é a exclusão do ICMS, nesse caso também do IPI, da base de cálculo para PIS e COFINS. Veja que reduz bastante o valor que seria pago caso não tivesse a redução. Por isso que as empresas estão desejosas, né, de aplicar isso lá para poder ter esses créditos de PIS e COFINS e reutilizar. Eu trouxe aqui o print de todas as opções que ele tem nesse campo, ó. Ele tem a primeira opção legado, que ele vai respeitar esses parâmetros que eu mostrei para vocês, né? O DED-BPIS e o DED-BCOFINS. Ele tem a opção 2 para deduzir os dois, o 3 só para o ICMS, o 4 IPI, o 5 nenhum e o 6 soma IPI. Então, você tem essas opções aqui para encaixar de acordo com o comportamento de cada fornecedor, certo? O que mais que eu preciso fazer? Preciso dar um alerta importante para vocês. Esta configuração, ela não vai alterar os lançamentos para trás, só os novos lançamentos, certo? Então, você fazendo essa parametrização, do dia que você parametrizar em diante, é para validar e já sair isso correto. Mas, e quanto aos créditos, já que o STF abriu o precedente de que essas retificações podem ser feitas desde 2017 para cá. Será que existe no padrão do Proteus um reprocessamento para isso? Então, vocês observaram que modificando os parâmetros, ele faz da forma correta. Mas será que se eu mudar os parâmetros e reprocessar, ele vai resolver? Não, ele não vai resolver. Então, você vai ter que ajustar no Proteus, né? Tanto a base quanto o Proteus, né? Essa etapa aí de ajustar, ela pode ter feito de duas formas. Primeiro, usando os acertos fiscais, né? Fazendo as alterações da base e do valor na STF e na SF3. E a segunda forma é um ajuste manual direto na apuração, para que sejam gerados registros 215 e M600 oficiais da TOTUS, para quem vai encarar essa empreitada aí de retificação para conseguir os créditos, né, do PIS e do COFINS. Era isso que nós tínhamos para esse vídeo. Quem gostou, clique em curtir, uma forma de incentivar o nosso trabalho. Ficou com alguma dúvida? Tem algo a acrescentar? Como foi aí a tua experiência nesse processo? Use a rotina de comentários. E se acha que essa matéria pode ser interessante para algum amigo, compartilhe. Era isso que nós tínhamos por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.